Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, 27 de agosto, domingo, né? 21º domingo do tempo comum. Então, olha só como o mês já está chegando ao finalzinho, praticamente, do mês de agosto, mês das vocações. Eu espero que ao longo desse mês você tenha rezado por todas as vocações da nossa igreja, vocações sacerdotais, a vida religiosa, vocação ao matrimônio, mas também vocação à vida leiga, celibatária, aqueles que servem ao Senhor, vocação aos catequistas, tantas vocações que o Senhor dá à nossa comunidade, que o Senhor dá à nossa igreja, que somos convidados neste mês vocacional a rezar, a interceder e, sobretudo, a lançar a semente da palavra de Deus para que as pessoas na palavra encontrem o seu lugar na igreja, na sua palavra possam descobrir a sua vocação e corresponder ao chamado, né, à vontade de Deus que o Senhor tem para cada um de nós. Então, neste domingo é dia também de reunir a nossa família, né, para celebrarmos a Eucaristia, dia a Santa Missa. Então, eu convido você que ainda não teve a oportunidade de ir à missa hoje de rezar, aproveitar desde cedo, né, com a liturgia da igreja, rezar, meditar a palavra, mas também viver o banquete eucarístico na Santa Missa, né, nas nossas igrejas e na nossa comunidade. A primeira leitura de hoje ela é retirada do profeta Isaías. Assim diz o Senhor ao administrador do palácio: afastar-te-ei do teu cargo, remover-te-ei do teu posto. Naquele mesmo dia chamarei e meu servo Eliacim, filho de Eucias. Vesti-lo-ei com tua túnica, cingi-lo-ei com teu cinto, porei nas suas mãos as tuas funções. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre os seus ombros a chave da casa de Davi. Quando ele abrir, ninguém fechará. Quando ele fechar, ninguém abrirá. Cravá-lo-ei como uma cavilha em lugar firme. Ele virá a ser um trono de glória para a casa de seu pai. Então, a primeira leitura, ela é uma prefiguração daquilo que Jesus é e será no meio de nós. Mas se formos olhar de forma literal aquilo que a leitura nos diz hoje, ele começa dizendo, né, que ele vai chamar um homem, o administrador do palácio. Ele vai afastar esse homem do cargo e naquele dia ele vai chamar um servo. Aqui ele está dizendo, o nome do servo é Eliaquim, e ele vai dar a ele uma missão de governar o povo. Vai vesti-lo com uma túnica, vai cingi-lo com teu cinto, vai pôr nas suas mãos as tuas funções, ele será um pai para os habitantes de Jerusalém, para a casa de Judá. Então, quando a gente fala vestir uma túnica, cingir os rins, nós lembramos de Jesus, né? Que foi esse, que foi vestido de túnica, que cingiu os rins e que se tornou, né, esse mestre da multidão. Então, faz alusão à figura de Jesus, mas também à missão que ele dá a este homem de governar os habitantes, de ser um pai para o povo de Jerusalém. E aí ele vai dizer, eu te darei a chave, e o que você abrir, ninguém fechará, e o que você fechar, ninguém irá abrir. E a gente vai lembrar aqui, né, Jesus, quando vai falar, eu te entregarei as chaves do céu, né, tudo que ligares na terra será desligado no céu, tudo que, né, desligares no céu será desligado na terra. Então a gente vê aqui essa missão que é dada, né, do poder de abrir e fechar, do poder do cuidado com o povo, com o rebanho. E ele termina dizendo, crava-lo-ei como uma cavilha em lugar firme, e ele virá a ser um trono de glória para a casa de seu pai. Então, quem foi esse trono de glória para cada um de nós? Na casa do Pai foi Jesus, que foi cravado e que até hoje ele é esse homem que está no trono de glória e que cuida de cada um de nós e que governa o seu povo, né, dando a missão àqueles que são os teus eleitos. O salmo de hoje é o Salmo 137. Eu te celebro, Senhor, de todo o coração, pois ouvistes as palavras de minha boca. Na presença dos anjos eu canto a ti e me prostro voltado para o teu sagrado templo. Celebro o teu nome por teu amor e verdade, pois tua promessa supera a tua fama. Quando eu gritei, tu me ouvistes e aumentastes a força dentro de mim. Senhor é excelso, ele vê o humilde e conhece o soberbo de longe. O Senhor, o teu amor é para sempre, não abandones as obras de tuas mãos. Então devemos celebrar o Senhor porque nós confiamos que o Senhor escuta a nossa oração, escuta o nosso louvor, mas também escuta a nossa súplica. E aí o salmista continua, né? Na presença dos anjos eu canto a ti e me prostro para o teu sagrado templo. Então somos convidados a cantar o louvor do Senhor, mas também a nos prostrarmos diante dele, a adorá-lo no Santíssimo Sacramento, na Eucaristia. Celebro o teu nome por teu amor e verdade, pois tua promessa supera a tua fama.
Quando eu gritei, tu me ouvistes e aumentaste a força dentro de mim. Eu acho que essa palavra é a palavra-chave do Salmo, né? Quando eu gritei, o Senhor me escutou. Então, o Senhor escuta o nosso grito e não só escuta o nosso grito, como Ele também nos acolhe, né? E nos dará força de sermos fiéis, de irmos até o fim, de não abandonarmos a missão e não abandonarmos a sua obra. O Senhor é excelso, Ele vê o humilde e conhece o soberbo de longe. Ó Senhor, o teu amor é para sempre, não abandones as obras de tuas mãos. Então lembremos o amor do Senhor, que é desde sempre e para sempre com cada um de nós. A segunda leitura ela é retirada da carta de São Paulo aos Romanos. Ó abismo da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são insondáveis seus juízos e impenetráveis seus caminhos! Quem com efeito conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem se tornou seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe fez o dom para receber em troca? Porque tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória pelos séculos de séculos. Amém. Então, bela essa leitura hoje, né, da carta de São Paulo aos Romanos. E é bonito porque ele começa dizendo: ó abismo da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são insondáveis seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. Realmente é insondável o mistério de Deus, é impenetrável, mas nós devemos reconhecer esse mistério de amor de um homem que deu a sua vida para nos salvar. Um homem que, filho do rei, poderia ter tomado outro caminho, ter buscado outra forma, mas que nos deu exemplo de humildade, de serviço, que nos deu exemplo de maior amor, que é dar a vida pelos seus. E aí o São Paulo vai dizer, né? Quem com efeito conheceu o pensamento do Senhor? Ninguém. É impenetrável, né? Insondável. Ou quem se tornou o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe fez o dom para receber em troca? Né? Muito pelo contrário, é o Senhor que deu a sua vida em troca por cada um de nós. E nós somos convidados a darmos a nossa vida também, né? A retribuir a nossa vida na nossa fidelidade. Porque tudo é dele e por ele e para ele. Então, que seja dado o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa glória, porque tudo vem de Deus, tudo é dele, por ele e para ele. E ele que nos devolve em abundância com amor, fidelidade, carinho, cuidado e misericórdia com cada um de nós. O evangelho de hoje é retirado do livro de São Mateus. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes pergunto: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, proibiu severamente aos discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. Então, eu comentei na primeira leitura justamente esse evangelho de hoje, né? A primeira leitura que já é essa prefiguração dessa missão que é dada a Pedro. E é bonito porque o Senhor vai questioná-lo, né? Diante do questionamento de quem deveria ser o Filho do Homem. E Pedro que reconhece, de fato, essa presença do Cristo como esse Deus verdadeiro. E o Senhor que ali vai dar a missão a Pedro, dizendo: não só tu me reconheces, como eu te reconheço como pedra, como pastor da igreja. E ele entrega essas chaves, né, a Pedro, para que ele governe o seu povo. Ele reconhece ali o pastoreio em Pedro. Mesmo Pedro com a sua fragilidade, negando o Senhor. Mas ele não parou na fragilidade, mas na missão que Pedro tinha, no dom que era dado a Pedro de ser o pastor da igreja. E hoje somos convidados nesse dia também a rezar pelo pastor da nossa igreja, que é o Papa Francisco, né? Essa figura de Pedro para cada um de nós, que tem nas mãos a chave, né? O governo da nossa igreja, e que precisamos todo dia pedir ao Senhor a graça do Espírito Santo, o dom do discernimento, para que ele possa governar o seu povo, né? Governar a nossa igreja com sabedoria, com discernimento e com humildade. Então, neste domingo, dia de reunir a nossa família, dia de rezarmos de modo particular
né, pela nossa igreja, mas também pela nossa família e por cada um de nós. Então tenhamos um belo domingo e que Deus os abençoe.